Alô, amigos urbanos! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Quinta temporada, Fernando. Eu sou Vinícius Cabral. Estou aqui com ele, Fernando Ribeiro. Tudo bom, meu parceiro? Vini, tudo muito bem, né? Quinta temporada do Amigos Urbano. Quarta temporada foi uma tragédia, não tanto para o Amigos Urbano, mas para o nosso glorioso Alvinegro Praiano. E esperamos iniciar hoje uma temporada de reconstrução, né? E aí a gente passou o ano de 2023 inteiro falando só de coisas boas para amenizar o que acontecia na realidade. Quem sabe esse ano a gente consegue fazer umas pautas de umas derrotas nossas, Vini, porque o nosso time vai estar ganhando na vida real. Fernando, galera que está ouvindo, amigos e amigas, estamos gravando dia 15 de janeiro de 2024, ou seja, pouquinho mais de um mês depois do dia mais triste, mais trágico da história do Santos, né? O Santos, se você esteve em Saturno, o Santos caiu no Campeonato Brasileiro, vai jogar a Série B em 2024, numa da página mais grotesca, né? Por vários fatores, né? A gente, de vez em quando, aqui é a história, mas a gente sempre fala um pouquinho do presente. 3 anos de nada bom, assim, tudo errado no Santos, né? Graças ao presidente o Rueda, que espero que esteja muito longe da Vila Belmiro, nunca mais pise na Vila Belmiro. Acho Nem que a na América aura... do Sul. Nem na América do Sul, que não ele volte não é mais. espanhol, vá pra porcaria da Espanha. E ele tem uma aura negativa. Acho que tudo onde ele tá no Santos, né? Tudo que ele tocou deu problema. Você conta, sei lá, menos de uma mão de coisas boas que ele fez no clube nesses 3 anos. E tanta negligência, né? Tanta má gestão fez com que o Santos chegasse no dia 4 de dezembro de 2023, precisando ganhar do Fortaleza, uma tarefa que não deveria ser difícil, né? Mas dentro daquele contexto todo, era como escalar o Everest com chinela havaiana, Fernando. E obviamente a pressão que o time entrou em campo, a pressão, a torcida do jeito que estava. A gente tem esperança, a gente viu o jogo junto, né? Como quase sempre. Mas a gente estava falando no paralelo o tempo todo, cara, acho que só não vai cair se algum time salvar. Porque se dependesse da gente, a gente ia ganhar, e jogador chutando o chão. Depois a gente descobre os bastidores de Marcos Leonardo, Jean Lucas, Soteldo, que nunca mais pisem na Vila Belmiro com a camisa do Santos. Quando vierem aqui, espero que alguém dê aquela chegada, que nem o Alisson deu no Ganso, lembra? Sim, Futile no Jorge Henrique, lembra? Futile. É que o Jorge Henrique não é ex, né? Mas o Mas Alisson, mesmo quando dá assim, aquela merecia. pegada... Não, mereceu. Mas digo assim, alguém que pegue, meu irmão, o que você fez com o Santos não se faz, principalmente Jean Lucas, Soteldo um pouco menos, mas fez também, Marcos Leonardo também, não entendeu a gravidade do momento, né? Não se importou, né? É jogador que quer fazer nome lá fora, enfim, não é o tipo de jogador que o Santos precisa mais, né? E aí, cara, o incrível que pouco menos de um mês, antes mesmo agora, vamos falar, no começo do ano, a gente tá na metade de janeiro, ali no começo de janeiro o astral já mudou, né? O Santos, entre erros e acertos, né, da nova diretoria, fez a esperança ressurgir. Eu acho que no final das contas, 2024 vai ser um ano mais leve pra gente. Eu espero que seja um ano que a gente desfrute, que os últimos 3 anos foram muito penosos, a gente não conseguiu desfrutar, Fernando. Lembro de pouquíssimos jogos a gente sair da Vila feliz, trocando ideia, dando risada. Era sempre lamentando o péssimo futebol, fazendo conta, cara. Não aguento mais fazer conta. Sim. Então que o Santos faça um bom ano. Estamos gravando no dia que o Santos ganhou na Copinha do Água Santa por 4-2, está indo para as oitavas de final. Sábado que vem começa a caminhada no Campeonato Paulista. Precisamos fazer um bom Campeonato Paulista, né, Fernando? São 3 anos que o Santos não classifica. É isso. Essa é a herança 2 anos brigando para não cair na última rodada, né? E o outro na penúltima, né? Porque o Santos poderia ter caído ano passado, sim, 2023. Sim. E teria caído se dependesse do resultado contra o Ituano, né, Vini? Verdade, porque o Ituano, e que tá na Série B, inclusive. Meu Deus. Vamos enfrentar o Ituano 2 vezes, no mínimo, né? Não sei no Paulista como é que tá o chaveamento, mas possivelmente. Então acho que a gente tem que começar o Paulista forte. Foram contratações que deram esperança. Você tem Pituca, você tem caras como Rincon, Furt, João Paulo ficando, você tem Joaquim, vieram os jogadores interessantes como o próprio Bigode, alguns outros Gil? caras que podem fazer a diferença. Gil, vai fazer, com certeza vai jogar bem.
E então precisa pelo menos se classificar para a semifinal para dar de novo esse gostinho da gente ver um mata-mata e começar forte na Série B. O que você está esperando para 2024, Fernando? A gente vai falar de 2024 lá em 2054? Vamos. Vai ser um ano de ressurgimento, né? Tenho acreditado muito, e aí não é nem acreditar propriamente nessa diretoria, mas é acreditar em pessoas que gostam do Santos, que entraram, né? Acho até que nas outras chapas também tinham pessoas que gostavam muito do Santos. Não acho que foi um processo eleitoral tão ruim. Depois de Andrés Rueda, qualquer coisa que viesse, né, já seria muito melhor, e isso facilita. A terra arrasada, o sentimento, né, de terra arrasada já passou, e isso para mim é o fundamental, né? As contratações parecem ter sido muito boas. Obviamente que contratação é aquela coisa, né? É o resultado que o jogador vai dar dentro de campo. Mas eu acredito que vai ser um ano legal. Vai ser um ano do Santista voltar, ver o seu time ganhar várias vezes, e a gente perdeu isso, né? É isso, cara. A gente perdeu mais do que ganhou. 4 vitórias seguidas, 5 vitórias seguidas. Acredito que a gente vai conseguir encaixar algumas coisas assim. Vai ser um ano do clube e torcida, né? Mais uma vez se provarem, né? O clube provar que é realmente muito grande, né? Voltando de maneira triunfal. A torcida provar que gosta muito desse time, depois dos últimos 3 anos já provou, mas ainda vai fazer uma festa muito legal mesmo na segunda divisão, e vai ser algo bacana para o futuro. A gente vai abordar sim, até porque eu torço muito para que 2024 seja o começo de uma era muito positiva que estava com a gente até pouquíssimo tempo, né? Lembremos, Andrés Rueda pegou o time na semifinal da Libertadores, né? Verdade. Eu também estou nessa pegada. Acho que a gente grita campeão esse ano e não é vergonha nenhuma. Acho que a vergonha é a queda, né? A vergonha não, é a mancha na história e tal. É vergonha, não podia. É a vergonha, mas é uma mancha, assim, ser campeão da Série B, cara, se for campeão, eu vou gritar campeão. Se subir em quarto, eu vou comemorar, enfim. A gente precisa subir, a gente não pode ficar estacionado na Série B como outros times fizeram, né? Sim. Cruzeiro, por exemplo, e nem ficar subindo e descendo. Então o Santos tem que fazer um exemplo que tem que mirar. Eu falo por mirar por a questão de subiu e continuou, que foi o Corinthians. Sim. Né? Dos grandes foi o que subiu e continuou, porque o Palmeiras caiu mais de uma vez, Galo já caiu mais de uma vez, Grêmio 3 vezes. E o Corinthians foi campeão paulista da Copa do Brasil no ano seguinte. A volta, o Corinthians tirou o técnico finalista da Libertadores, foi Humano, né? Finalista pelo Grêmio, em 2009. 2007, desculpa, para jogar 2008 e subiu bem. Em 2009 contratou Ronaldo, Roberto Carlos, e aí 2 anos depois já foi campeão brasileiro, 1 ano depois campeão mundial. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer com o Santos. Se o Santos subir e se estabelecer novamente como um time de Série A, que eu acho que vai acontecer, tá ótimo. O que não pode é ficar sendo um time ioiô, que nem Vasco, Botafogo, e nem estacionar como Cruzeiro. Então, entre erros e acertos, acho que o Marcelo Teixeira é o cara para conduzir essa retomada do Santos, e que daqui 3 anos o Santos encontre um novo comandante, porque a gente precisa de novos nomes, precisa reciclar quem comanda a gente também, né? A gente fala muito de jogador, de treinador, mas também precisa, de fora das 4 linhas, ter gestão boa, gestão moderna, gestão transparente, né? E contínua, né? Vini? Porque tem algumas coisas aí que a nova diretoria está fazendo que não são transparentes, né? Essa da multa do Carille é inacreditável, né? Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma brincadeira, tem uma brincadeirinha no roteiro, mas é isso, acho que a mensagem é de esperança, então a gente deixa esse otimismo aí para vocês, e aí quem quiser dar o like no nosso vídeo, que ajuda a subir o nosso conteúdo lá no YouTube, aparecer para mais gente. E quem quiser apoiar a gente, pode apoiar lá no apoia.se/Amigos do Urbano. Não vamos dar muito detalhe ainda, Fernando, mas a gente vai fazer um conteúdo especial sobre Série B. A gente já está rascunhando as coisas, ao longo do ano a gente vai soltando um pouquinho mais de detalhe, mas a ideia é fazer um conteúdo bacana voltado para a Série B. Certo? Certo. E agora a gente vai lembrar a gente dá risada, né? Porque volta e meia a gente fala, o Santos estava passando por um momento difícil, e esse a gente vai abordar aqui de novo, porque na primeira metade dos anos 90, Fernando, foi bem difícil a primeira metade, né, pra gente.
Por quê? A gente tinha até bons times e times aguerridos, né? Um cenário muito diferente do final dos anos 80, por exemplo. No final dos anos 80, você falava assim, pô, você não. Alguém falava assim pra mim, poxa, esse Santos é o pior da história, né? 21, 22, 23, eu falava, antes da queda. Eu falava, não, gente, já teve coisa pior, né? Vamos lá, esse time tem bons talentos, né? Tem bons nomes, tem um goleiro bom, tem o Joaquim, tem Rincon, tem Jean Lucas, tem Soteldo, Marcos Leonardo, você tem um time tecnicamente bom. Mas não é só isso que faz um time, né? E aí quando a gente volta para os anos 90, a gente vê que você não precisa ser tão bom tecnicamente. Se você tiver um pouquinho de coração, um pouquinho de organização, às vezes você faz um papel melhor do que um time tecnicamente bom e descompromissado. Só que a gente tinha um grande problema, Fernando, no começo dos anos 90. Os rivais locais, e a gente estamos falando de 30 e poucos anos atrás, que o regionalismo era mais forte. Hoje você, Sim. sei lá, hoje o Palmeiras e o Flamengo são rivais. Antes não eram, mas não eram, né? Podemos dizer Sim. assim. E aí a gente olhava muito para São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E aí você olhava pro Corinthians, tinha sido campeão brasileiro em 90, aquele time do Neto, Tupanzinho, etc. Você tinha o Palmeiras, estava começando a ser turbinado pela Parmalat. E você tinha o São Paulo, que era campeão. O Palmeiras, por exemplo, sondou o Maradona. E anos depois o Santos tentou também. E o São Paulo tinha sido campeão, ganhou tudo, né? Ele foi campeão paulista e brasileiro de 91, ganhou. São Paulo foi campeão paulista e brasileiro de 91, ganhou Paulista, Libertadores, Mundial em 92, depois ganhou Libertadores e Mundial em 93 também. Tinha Raí, Miller, Tele, Companhia Limitada, um time absurdo, Cafu, Leonardo, Toninho Cerezo, né? Juntando todos os 2 anos. E a gente tinha um time um pouquinho mais humilde, mas que fazia a frente, chegava, principalmente quando jogava na Vila, Fernando, até na capital, o Santos fazia bons papéis. E isso era uma das coisas que restava pra gente, jogar esses clássicos com dignidade, e isso era feito, né? O Santos também conseguiu classificação para fases finais de brasileiro, por exemplo, mas é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Desses clássicos vencidos muito mais na disposição do que na qualidade técnica, porque a gente era inferior, infelizmente. Isso, Vini. E o Santos estava em busca de uma reestruturação após um melancólico final da década anterior. E a gente até fez um episódio recentemente sobre o Brasileiro de 89, que o Santos quase caiu, e uma campanha assim horrível, né? Quem despachava na sala da presidência era ninguém menos do que Marcelo Pirillo Teixeira, ele mesmo, eleito pela primeira vez em 1991, com apenas 28 anos de idade. Teixeira ainda é, né? Foi, e obviamente ainda é, o presidente mais jovem da história do Santos. E provavelmente ele será o mais velho também, porque a depender, né, dos resultados, eu não descarto que o Marcelo vá conseguir aí perpetuar a sua imagem no clube, porque a régua que Andrés Rueda deixou lá embaixo deu uma facilitada muito grande para o seu sucessor, né? E, bom, o calendário nacional era oposto do que a gente tem hoje, né? A temporada começava direto com o Campeonato Brasileiro e terminava com os campeonatos estaduais, que tinham um peso muito grande sobre os torcedores. Havia também um espaço, né, no hiato entre as competições para amistosos, além dos torneios continentais, como, por exemplo, a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Com isso, né, para o nosso azar, a gente jogou contra o São Paulo simplesmente 9 vezes ao longo do maior e melhor ano da história deles, né? Não contente pegar o melhor Barcelona da história, você pega o melhor São Paulo da história, talvez, 9 vezes. O de 92 é o que o Raí joga a temporada toda, né? Porque em 93 ele jogou a Libertadores e foi embora pro Paris. E aí chega o Leonardo e o Toninho, né? É difícil apontar, mas tá ali. Se não é o melhor, é o segundo melhor. Então, enfrentar 9 vezes por diferentes competições foi um peso pra gente, né, Fernando? As 2 primeiras foram pelo Brasileirão, e o Santos fazendo frente, tá? 2 empates por 1-1 na Vila e no Pacaembu. O São Paulo terminou a primeira fase na 6ª posição, o Santos na 8ª, e com isso as 2 equipes caíram no mesmo grupo do quadrangular semifinal. Só que aí no quadrangular o São Paulo ganhou por 1-0 no Morumbi em julho de 92. Vale lembrar que no Brasileiro, o Fernando Santos foi treinado pelo Rubens Minelli nos 6 primeiros jogos. O Minelli, que faleceu no finalzinho do ano passado, né, em novembro do ano passado, aos 94 anos, treinou o Santos
pouquinho. Foram só esses 6 jogos e ele acabou sendo demitido. Mas marcou o nome, tá entre os nomes dos treinadores da nossa história. E aí, depois dessa campanha no Brasileiro, considerada boa, né, Fernando? O Santos já emendou o início do estadual com vitória por 3-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Com o mesmo adversário da estreia desse ano, né? Isso, que é agora dia 21, né? Sábado que vem. Isso. Esse sábado agora. 3-0 contra o Botafogo, com algumas caras novas, entre elas a de Alexandre Galo, que também tá aqui. Ele que tentou reconstruir o time no ano passado, fez coisas boas, fez coisas ruins, permaneceu para esse ano. O sucesso do Santos passa muito pelas boas decisões do Galo. O Galo que sempre foi um cara firme em campo, né, Fernando? Era um volante, ele sempre foi muito alto, muito forte, né? Era lento, mas ele tinha técnica e tinha liderança e gostava de bater um pouquinho, estava bem de fora, assim, era um cara legal de ter no elenco, né? Fez carreira, jogou no São Paulo, jogou na Portuguesa, jogou no Corinthians, se não me engano. Eu acho que jogou no final. Acho que jogou no final. Acho que só faltou o Palmeiras para ele mesmo, entre os grandes paulistas. Seria o capitão, né, do título de 95, não jogou a final por estar suspenso, mas jogasse, ele era o capitão de 95. Figura muito marcante ali nos anos 90, que começou a trajetória dele ali em 92. Isso, e dirigido por Geninho, né? O Geninho ainda que mora em Santos, radicado em Santos, né? O elenco contava com figuras muito queridas pela torcida santista, como o goleiro Sérgio, que é atualmente técnico da Portuguesa Santista, o lateral direito Índio, ídolo de Christian McCardle, o volante Axel, que não responde às nossas mensagens no Instagram, o meia Marcelo Passos e os atacantes Almir e Guga. Guga, um grande ídolo de Vinícius Cabral. Destaque também para Marcelo Fernandes, né? Atual auxiliar técnico do Santos, Ranielli, Edu Marangon, Ranielli que... E Marcelo Fernandes. Sempre muito solícitos, os dois sempre muito solícitos com Amigos do Urbano. Então, esses jogadores têm o nosso respeito, porque são muito solícitos conosco. Não interessa o que fizerem em campo. Não interessa o que fizerem em campo. Claro que não. O que importa é agora. Exatamente. O que vale é a atenção que dá para o Amigos do Urbano. E nesse ponto, o Raniel e Marcelo Fernandes são craques. Edu Arangon e entre outros, né? Ou seja, o Santos tinha um time humilde, podemos até assim dizer, em comparação com os outros rivais, mas era uma equipe extremamente competitiva. E marcante, né? Nomes marcantes. Isso. Tem a questão do marcante também, o Vini, passa muito pela nostalgia, principalmente porque esses jogadores fazem parte das nossas primeiras memórias com o Santos, né? Pelo menos... Para mim, assim, os primeiros anos que eu lembro claramente do Santos é 92 e 93. 93 muito mais, mas 92 também. Então a gente já tem esse fator emocional que nos liga a esses jogadores, né? Não, com certeza, mas Sérgio, seleção, jogou na seleção. Jogou pouco, jogou muito. Jogou a partida do aniversário do Pelé, pô, titular. Exatamente. Índio, jogou muito. Chegou a ser bola de prata, o Índio? Acho que sim, né? Não, eu acho que não. Não, enquanto o Fernando falar a próxima parte, eu vou procurar. Mas jogou bem no Santos, cara. Axel jogou bem também, fez carreira, jogou no São Paulo. Entregou ouro, né, na Copa do Brasil. Jogou bem. Ou seja, ótimo. Marcelo Passos teve seus lampejos, era um jogador... É difícil falar assim, Fernando, porque muita coisa do que aconteceu nos anos 90, a galera, aí que você falou, nostalgia e tudo mais, e até os próprios jogadores, acho que eles têm a percepção de que foram mais do que eles realmente foram. Marcelo Passos foi um bom jogador, mas teve muito altos e baixos, cara. Muito, mas muito mesmo. Sim. O contexto também sempre atrapalhou bastante, né, Vini? Porque eram equipes que se montavam e desmontavam rapidamente. Bons valores logo eram vendidos, porque o clube sempre estava numa situação financeira difícil. Isso acabou trocas de técnicos ininterruptas, enfim. Isso atrapalhou bastante também. Falta de resultado, torcida protestando muito, invadindo o campo toda hora. Aí você tem ali Almir, esse pra mim é acima de todos, do que a gente tá citando aqui. Almir jogou muita bola mesmo, cara. O cara que não viu o Almir jogar, hoje o Almir seria titular, sei lá, 18 times na Série A. Sei lá, tô chutando aqui alto, mas é isso. Acho que talvez não fosse titular no Flamengo, não sei. Mas, cara, ele era um ponta direita, assim, camisa 7 clássico mesmo, que caía pra dentro, driblava e cruzava na cabeça do centroavante, que invariavelmente era o Guga. O Guga que o Fernando brinca, mas o Guga, cara, a nostalgia dele é o que ele despertou na torcida, as sensações que ele despertou na torcida. Gol em clássico toda hora, fez muito gol no Corinthians, era um jogador que era provocativo, tipo Túlio, os jogadores da época, né? Os centroavantes da época eram meio que assim. Mas tecnicamente o Guga não era bom, entendeu?
Mas o que importa é a sensação que o cara fez você passar naquele momento. Por isso que ele tem essa aura aí de ídolo. Mas você fala pra mim, pô, o Guga era craque? Não, não era craque. Que isso. Só começou o ano polêmico. Quinta temporada já. O Guga é craque? O Guga era craque? O senhor está atrás de cliques. Eu quero que você me responda. Eu quero você está querendo fazer o corte para ir atrás de cliques. Alô, Wesley Miranda. Não, o Guga era craque, Fernando? O Guga era um ótimo jogador. Não, o Guga tinha suas grandes limitações, mas ele fazia gol pra caramba. Era fazedor de gol. Do brasileiro, porra. Fez gol de rosto, né, na Vila Belmiro contra a Portuguesa. Uma bolada no rosto. Foi artilheiro, jogou junto, fez até dupla de ataque com o Paulinho, mas o Guga ficou muito tempo no banco do Santos, rodou por aí. Ficou banco do Neizinho, né? Ele chegou a ser banco do Neizinho. Mas é isso, futebol não é sobre se. Não adianta olhar para trás e olhar o sofá score, sei lá, o nome dessas porra. Para ser o Guga tem 300 jogos, 50, não importa, 50 gols, não importa. O rating do Guga isso não importa. O que importa é o que esse cara despertou em você, cara. Como é que é? Você ia pra escola no dia seguinte feliz porque ele fez o gol num clássico? É isso que importa. Demais, é isso aí. Mas o nosso papel é falar, pô, olha, o Guga tinha suas limitações e tudo mais, mas vamos dizer assim, eu não vou trazer para hoje porque eu vou me irritar. Mas vamos fazer um episódio sobre o Guga, eu só destilo a todo o seu... Não, pô, eu quero entrevistar o Guga, cara. Eu tenho muita vontade de entrevistar ele. Vamos para a Ilha Grande andar na escuna dele. Fechou. Então, especial. Alô, Guga. E, bom, na sequência do Paulistão, o Santos manteve o ritmo e no dia 22 de agosto bateu o Bragantino, que na época ainda não tinha investimento de energéticos. O Santos venceu por 3-0 na Vila para alcançar a vice-liderança ao lado do São Paulo e também do Guarani. Uma época que o Guarani era uma das equipes mais fortes do estado de São Paulo, talvez até do Brasil. O Corinthians era o líder isolado, né? Com uma parada de 3 semanas na tabela do Campeonato Paulista, o Santos atravessou o mundo para encarar o Shimizu S-Pulse em 2 amistosos, obviamente não por intercâmbio, mas sim para trazer os ienes que seriam trocados por dólares na primeira casa de câmbio de Tóquio mesmo, ou ainda de São Paulo, para poder pagar as dívidas, porque o Santos sempre esteve em situação deplorável financeiramente. O presidente Marcelo Teixeira afirmou aos jornalistas que o Japão seria uma potência mundial em breve. Obviamente que ele acertou em todas as esferas, menos no esporte, né? No futebol, vamos dizer assim. É que o breve, você pode falar, pô, em breve pode ser, sei lá, próximos 200, 300 anos. Exatamente. Então, o presidente Marcelo Teixeira jamais estaria errado nessa afirmação. E ainda esperemos, né, que o Japão se torne uma potência mundial em breve. E esse breve vai ser estendido aí nos próximos 3 anos de mandato do Marcelo Teixeira. Pois é, ele nem imaginava, né? O Marcelo Teixeira, quando ele falou talvez que o Japão seria uma potência, ele já deve ter imaginado que essa potência poderia ajudá-lo na reconstrução do Santos muitos anos depois, né? Sim. Uma multa rescisória de um treinador vem causando uma dor de cabeça no nosso presidente Marcelo Teixeira, e nem a homenagem aos japoneses na 3ª camisa no ano passado está resolvendo a situação com o time que se chama Vevaren. Como é que foi? Eu não entendi a pronúncia, porque eu nunca ouvi ninguém pronunciando o nome. Não, nunca tinha ouvido falar nesse time. Eu gostei da explicação do Marcelo Teixeira. Falou que precisava manter as boas relações com o Japão, que o Kazu jogou no Santos. É sensacional. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Sensacional, cara. Apelar para emocional. Quem nunca fez isso com pais, com cônjuges, com amigos? Lembrando que o Santos trouxe de volta o Pituca, né, do Japão. E pior que Santos e Nagasaki são cidades irmãs, né? Sim, tínhamos um restaurante com esse nome até pouco tempo aqui na cidade. Não, e o Kassato Maru, lá o navio, chegou aqui em Santos. Brasil e Japão têm relações muito próximas, né? Espero que não. No ano que o Santos lança uma camisa comemorativa. Espero que não tenha um incidente diplomático entre Santos e Japão por causa da multa de Fábio Carilli. Eu só espero isso, cara. Fábio Luiz, por favor, hein? Mas enfim, Vini, a verdade é que o Santos foi, né, atrás de dinheiro até o Japão. Hoje em dia o Santos vai para evitar gastar dinheiro, né? Isso. Mas naquela hora foi para trazer, naquela época, né, do 92. E dentro de campo, o Santos venceu uma partida por 3-0
e empatou uma em 1-1, as duas disputadas contra a equipe do Shimizu S-Pulse, que anos depois foi a casa do Ronaldão, que saiu do São Paulo para o Shimizu S-Pulse e depois veio jogar no Santos. Ronaldão caiu da maca um dia na Vila, lembra? Exatamente, ficou extremamente irritado com o motorista. O Ronaldão era incrível, cara. Cara, o Ronaldão, ele era muito duro, né? Ele corria meio robótico assim. Cara, mas ele jogava sério, hein? É o que eu ia falar. Os atacantes temiam. No Santos. Mas os atacantes temiam. Os atacantes temiam. Ele não fazia graça, não. Na lateral, sabe aquela bola que é mais pro zagueiro, o atacante vai e pula? Se o cara não pula, velho, com o Ronaldão, esquece. É isso. O Ronaldão é campeão do mundo, né? Pelo São Paulo, sim, pela seleção. Pela seleção também, isso. Enfim, o São Paulo também aproveitou a pausa para fazer bonito. O São Paulo tava com um time muito forte, falou, bom, dá para testar contra times melhores. Foi até a Espanha, goleou o Barcelona e Real Madrid, por exemplo, são passagens até históricas para eles, isso comprovando que era o melhor time do momento. Só que ganhar do Real e do Barcelona, Fernando, é fácil. Eu quero ver ganhar do Santos na Vila Belmiro. E aí, cara, se em 2023, 2022, enfim, agora a gente tem papo de torcida única, mas sempre que tem um jogo aqui grande, tem esse lance da torcida. Só que naquela época, Fernando, existia preocupação, só que a molecada mais jovem, ela vai achar que o normal é a torcida única. E não, cara. Vila Belmiro com duas torcidas sempre foi a tônica, Vila Belmiro, Parque Antártico, enfim. Já vi jogo aqui, infelizmente, da torcida adversária tá grande, quase dividindo a Vila. Santos Corinthians 99 foi isso, 4-1 para eles. 4-1 para eles, a torcida estava bem grande, o time deles era campeão. Mas era uma festa muito bonita, né? A torcida adversária, claro, num espaço reduzido, do Santos sempre fazendo bonito. Era comum ter metade, mas não era a tônica de sempre, né, Fernando? Só que para esse Santos e São Paulo, a polícia, né, a polícia militar escoltou a torcida do São Paulo desde a entrada de Santos até a Vila Belmiro, já temendo confusões, né, pedras, coisa que ainda acontece hoje, infelizmente. Naquele 5 de setembro de 92, o Geninho armou o peixe com Sérgio no gol, com suas calças, Jairo, Júnior, Luiz Carlos e Flavinho, um amigo do pai do Neymar, né? Sim, Flavinho, cabelinho. O Flavinho que gosta dos penteados de Neymar. Exatamente. A gente já explica. Axel, Marcelo Passos, depois Galo, Edu Marangon, jogou muita bola, pena que jogou pouco no Santos. Almir, Guga e Ranieri, depois entrou o Edmar, ele mesmo. Edmar que foi do Guarani, seleção brasileira. Carrasco do Santos, lembra daquele 5-1 no 87, Corinthians 5-1 no Santos com 4 gols. Bola. O Flavinho, para quem é daqui de Santos, para quem é da Baixada Santista, tem um programa muito famoso aqui no Baixada, ainda tem, né? O Esporte por Esporte, da Santa Cecília TV do Marcelo Teixeira, e o auge do Esporte por Esporte foi nos anos 90. Quando eu falo auge, que vocês não têm noção, o programa todo mundo assistia, um negócio de maluco. Isso. Todo mundo assistia, era pauta, era uma época que não tinha internet, então todo mundo esperava, sei lá, 11, 15 da noite para assistir e pegar as notícias em primeira mão. Jô Soares tinha problemas com a audiência aqui em Santos. Jô Soares falava, ganha em todo lugar, menos em Santos. E aí, o programa foi mantendo a fama nos anos 2000, diminuindo um pouco, mas ainda era muito relevante. O Neymar tinha estourado, tal, mas já estava colecionando suas primeiras polêmicas, e o Neymar pai foi no programa, né? E o Flavinho, jogador do Santos, comentarista, né? Comentarista da mesa, tal, técnico de base e tudo mais. E eles começaram a debater, e aí falaram de um monte de coisa. Aí daqui a pouco o Flavinho fala assim, porque o cabelo do Neymar, sei lá o quê, os moicanos loucos. Daí o pai do Neymar fala, e o seu cabelo? Altíssimo nível, cara. Aí eu sei onde você mora, né? Eu sei o que. Rolou isso, cara. Sim, tem no YouTube, tá? O Neymar pai sempre aprontando das suas, né? Espero que ele não compre nada aqui na cidade de Santos. Pelo amor de Deus. Não pode comprar qualquer coisa na cidade, não comprando o clube. Não comprando a propriedade da Princesa Isabel ali, tá de bom tamanho. Exatamente. E Vini, você deu a escalação do Santos, né? Repleto de jogadores que a gente tem boas memórias, mas quando a gente escuta a escalação do São Paulo é bastante complicado. Bom, São Paulo que chegou até a Vila Belmiro nesse dia 5 de setembro invicto, jogou apenas desfalcado de Raí, Cafu e Erivelton. Só isso, né? 3 jogadores que jogaram pela seleção, 2 deles campeões do mundo, 2 anos depois, 1994. Os 3 estavam machucados. E aí o Tele Santana, né?
que veio até a Vila Belmiro muito a contragosto, mandou o seu time a campo com Zete no gol, Vitor Adilson, Ronaldão e o Ivan, né? O Ivan que depois fez carreira na Espanha, jogando na Espanha, Dinho, que depois jogou no Santos, Pintado, que depois jogou no Santos, e Palhinha. E o ataque dos caras era Miller, que jogou no Santos depois, Macedo, que jogou no Santos depois. Macedo depois deu lugar ao KT e Maurício. E aí a gente pega nessa escalação do São Paulo aí, Zete, Ronaldão, Dinho, Pintado, Miller e Macedo. Estamos falando aí de 6 jogadores do São Paulo que participaram dessa partida e depois jogaram no Peixe. Dentre esses, Vini, qual que teve a melhor passagem pelo Santos? Na sua opinião? Só pode um. Olha, assim, o melhor desses todos... O senhor já está Não, cara. É que são muitos, né? A pergunta foi extremamente objetiva. Foi muito objetiva. É que é Zete, Ronaldão, Dinho, Pintado, Müller, Macedo. Cara, Miller. Tudo bem que o Zete jogou mais tempo, foi super importante numa transição para uma fase vitoriosa da história do clube, mas, Sim. Cara, o que o Miller jogou de bola na carreira, velho, e no Santos é brincadeira. O gol do Miller contra a Portuguesa no Canindé é um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Sim. Se existisse prêmio Puskás na época, ele ganharia. O Miller era um gol mal desvalorizado, né? Um gol mal desvalorizado, porque cara, pouca gente muito difícil lembra desse gol. Cara, é um gol muito difícil, cara. É um malabarismo maluco ali que ele faz. E o Miller era a posição do corpo, como ele ajusta em velocidade, é assim... Nem ele consegue explicar, porque o Miller tem uma dificuldade cognitiva muito grande, né? Mas você sabe que... Né? Mas assim, é um polêmica, hein? Polêmica. Não, mas você sabe que eu tô, sabe, impactado pelos cortes de Instagram? Cara, eu tô vendo umas coerências do Miller, cara. Tá falando umas coisas legais até. Porque você tá vendo corte, você não pega tudo, depois ele estraga tudo que ele fala. Não, mas o bom da rede social é isso, né? Você só vai ali no filé, o resto você ignora. Mas o Miller era um cara que, quando surgiu no São Paulo, era um velocista, né? Jogava pelas pontas e... Cara, o Miller era um jogador de 3 Copas, né? Foi de 86, 90 e 94. E aí ele foi se adaptando aos poucos, cara. A nova realidade física dele, que o jogador se machucou muito, né? E Sim. No Santos ele já era uma espécie de segundo atacante que preparava para o centroavante. Ele jogava de pivô, ele fazia um pivô, ele protegia de costas, assim, girava. Cara, o Miller é um dos jogadores mais inteligentes que eu vi, assim, todos os tempos, com a camisa do Santos, assim. Sim. É impressionante o que ele jogou de bola, assim. O Miller hoje seria titular da seleção brasileira, mas com o pé nas costas, cara. O Miller seria titular no lugar de qualquer um. Não, hoje do mundo. O Miller seria titular em qualquer um. É isso mesmo. É isso. Pronto, é isso mesmo. Exatamente isso. Esse é o tamanho do Miller para quem não viu o Miller jogar. Então, eu iria de Miller, e você? Ah, não, Miller, com certeza, sim, com certeza. Dinho foi bem, foi importante quando veio na troca do Todo mundo foi bem desses caras. Pintado aí. Foi bem em 95. Macedo, eu gostava pra caramba de ver o Macedo jogar, né? Zete, o próprio Ronaldão. O Ronaldão foi muito importante na conquista do Rio São Paulo em 97. Muito importante, tanto ele quanto o Zete deram a segurança que a nossa defesa precisava depois de um ano horrível em 96, né? Isso. Horrível, deu tudo errado em 96. Tirando a parte do Giovani ter sido artilheiro do campeonato, tudo deu errado em 96, no artilheiro do Campeonato Paulista. Jogando no Ibirapuera, né, cara? Isso, enfim, mas a passagem do Miller, assim, cara, o Miller é, sei lá, top 5, talvez top 3 jogadores que eu vi com a camisa do Santos, cara. O Miller veio num contexto de ele tinha jogado no Palmeiras do 96, né, que foi aquele Palmeiras dos 102 gols no Paulistão, Parmalat, treinado pelo Palmeiras Parmalat, treinado pelo Vanderlei. E o Vanderlei vem para o Santos e traz o Miller. E o Miller... na verdade o Miller ele sai do Palmeiras, vai para o São Paulo, joga o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo de 96. Verdade. Do São Paulo ele vai para o Perugia e do Perugia ele vem para o Santos. Ou seja, tinha até aquele rolo de ter 3 times no mesmo ano. E o caramba. Isso, foram 4 times que ele jogou em 2 anos. Não, e aí depois ele faz uma temporada fantástica pelo Santos, e aí o Santos estava namorando já o Viola, trouxe o Viola para 98, o Miller joga um pouquinho em 98, ele vai um pouquinho... Eles chegaram a jogar alguns jogos juntos em 98, Paulista, mas o Miller vai embora. Isso. E o Miller vai embora pro Cruzeiro, e joga bem no Cruzeiro também. Sim. Ele joga super bem no Cruzeiro, foi para a final do Brasileiro, exatamente. fez gol na final.
fez gol na final. A então... história do Gilmar Fubá, que o Gilmar Fubá foi mergulhado numa banheira de pétalas, era para Era parar o Miller, né? Para parar o Miller. O Luxemburgo, para quem não sabe, o Luxemburgo chamou o Fubá No vem cá, quarto do Fubá, hotel. na concentração, né? E falou assim: vem cá, você vai tomar um banho de ervas, de flores e tal. E aí, pra quê? Não, porque você tem que marcar o Miller, porque o Miller tá jogando muito, tal. Ele tomou o banho de erva, aquele jeitão. O Fubá que morreu, né? Infelizmente morreu. E aí começou o jogo, o Fubá se machucou. Poucos minutos, né? E o Miller deitou no jogo. O Cruzeiro abre 2-0, né? Que seria uma vantagem absurda, e o Corinthians, com a entrada do Diney, acaba mudando totalmente o jogo, empata. Mas o Cruzeiro ganha o jogo. Não, o jogo foi 2-2. Foi 2-2? Foi 2-2. E o segundo jogo foi 1-1 com o gol do Marcelo Ramos. E aí o terceiro jogo o Corinthians ganha 2-0. E quando jogava pela vantagem dos 3 empates, né? Exatamente. Mas se o Cruzeiro tivesse ganhado 2-0, o empate no segundo jogo daria o empate novamente para o Cruzeiro. Né? Ou perder de 1-0. Playoffs. Exatamente, ou até perder de 1-0. É isso aí mesmo. É que o Santos poderia ter chegado nessa final. Seria Santos e Cruzeiro. Seria a reedição do Brasileiro de 66. Mas é isso, cara. O Miller, impressionante. E bom, apesar de fazer uma viagem mais curta do que a do Santos, obviamente o São Paulo foi para a Europa, o Santos foi para o Japão, o São Paulo teve menos tempo de recuperação, apenas 24 horas após a chegada ao Brasil. O Tele Santana vivia dizendo que não gostava de vir a Vila Belmiro, já que os outros rivais da capital, Corinthians e Palmeiras, não encaravam o Santos jogando na Vila Belmiro. O Corinthians ficou entre 1986 e 95 sem descer a serra, né? E o Palmeiras também demorou muito, né? Ficou muito tempo sem vir. O gramado pesado e esburacado também, obviamente, prejudicou o espetáculo, mas o Santos não queria perder tempo e começou a partida contra o São Paulo em ritmo alucinante. E Vini, aí eu faço uma memória, né? Eu lembro que essa partida mobilizou a cidade de Santos, assim, né? O fato do São Paulo vir jogar aqui, São Paulo que ainda não tinha sido campeão do mundo, né? Essa partida foi em setembro, o São Paulo já tinha sido campeão da Libertadores, tinha feito essas exibições fantásticas na Europa. O São Paulo, se não me falha a memória, ganha de 4-1 do Barcelona, mas assim, pegando o Barcelona campeão europeu e tratando como se fosse um Aster, né, de Itacoaquecetuba. Grande Aster. E assim, o que o São Paulo fez com o Barcelona naquela partida, que eu acho que foi algum torneio amistoso, né? Não vou me lembrar qual foi. Foi algum desses torneios de verão europeu. Narração de Silvio Luiz. Isso, não, o São Paulo, assim, trucidou o Barcelona. Foi coisa feia, assim mesmo, o que o São Paulo fez com o Barcelona, né? E essa partida mobilizou a cidade, só se falava nisso, né? A torcida ficou esperançosa de liberar a transmissão para Santos. É isso, cara. Porque tinha vendido todos os ingressos. Eu lembro da expectativa, né, cara? Putz, São Paulo vem aqui, é o campeão, né? Foi bem legal, assim, o clima da cidade de Santos para receber essa partida, e muito provavelmente todo esse clima positivo que a cidade teve deve ter forçado os dirigentes do Santos e até outros dirigentes a fazer com que Palmeiras e Corinthians também passassem a jogar na Vila Belmiro pouco tempo depois, né? Aí teve uma série de fatores, né, Fernando? O Santos reformou a Vila, reformou o gramado, rolou iluminação, rolou um movimento para que o Santos voltasse a jogar onde é mais forte, né? Por mais que nos anos 60, 70, 80, o Santos mandou muito jogo na capital e tem, nossa, interminável debate, o Santos joga onde? O lugar onde o Santos é mais forte, onde as pessoas não gostam de vir, onde vários jogadores já falaram que não gostam de jogar, é a Vila Belmiro. Tem até o outro corte, o Renato Augusto falando aquelas brincadeiras, né? Estádio mais difícil de jogar. La Bombonera ou Vila Belmiro? Vila Belmiro. Não sei o que lá, o Vila Belmiro. Ele vai falando, Vila Belmiro. Então, assim, tem que aproveitar. E o Santos fazia muito bem isso nos anos 90, quando podia, né? Isso, e fez essa partida, Vini, porque logo aos 3 minutos, em jogada que a torcida viu muitas vezes, o Almir desceu pela ponta direita e cruzou na medida para o Guga. O camisa 9 só deu uma casquinha, tirou o Zete completamente da jogada e abriu o placar 1-0 Santos, Vini. Daqui a pouco a gente vai ver tudo aí. E aí, Fernando, o que foi determinante nesse jogo foi que o Almir e o Marcelo Passos era um meia, mas ele chegava bem, né? Chegava bem na diagonal, batendo bem de curva, fez vários gols assim, principalmente em 95.
eles estavam trocando muito de posição e confundiam demais a defesa do São Paulo. E aí no campo de defesa, o Júnior conseguiu conter o Miller, tarefa muito inglória, sem muitas dificuldades. A gente não sabe se foi pelo cansaço, pelo gramado, o fato é que o Santos foi muito bem naquela partida. Aos 20 minutos, o Edu Maragon arriscou de fora da área, a bola desviou no Ronaldão, tirou totalmente o Zete, 2-0 fora os ameaços na Vila Belmiro. Aí o Tele trocou. Aí vale uma parte aqui do Tele, tá? Além dele não gostar de vir na Vila Belmiro, ele falava isso, enfim, era o melhor técnico do momento, né? Você já tinha o Luxemburgo emergindo, tal, no Bragantino, mas o Tele foi um cara de 2 Copas do Mundo sem título, né? 82 e 86, é difícil, aconteceu com o Tite agora também, mas o Tele era o técnico que estava se reinventando, estava tentando tirar a fama de azarado, e por meio daquele São Paulo ele ganhou o lugar entre os maiores treinadores da história do futebol brasileiro, né? Talvez o maior treinador da história do São Paulo, não sei, aí já com eles, Muricy, Tele, enfim, mas Muricy que estava na época, né? Nessa época ele devia estar lá já? Acho que sim, né? Ele muito era o técnico do Expressinho, né? Muito provável, muito provável. Só não sei se ele chega a 92 ou 93, mas ele era o técnico do time de baixo do São Paulo. Isso. E o Tele era uma atração por onde ele ia, porque, cara, ele foi um cara que fez história no futebol brasileiro, com certeza. E aí, Fernando, o Tele trocou o Macedo pelo KT, o São Paulo melhorou no segundo tempo, mas o Santos foi... Pode falar para os nossos ouvintes o porquê do apelido KT? Era como é que eu posso falar? Um diminutivo? Não é um diminutivo, é uma abreviação, também não é uma abreviação, de categoria. É isso. Categoria, cara. O KT tinha categoria, né? Mas parava meio que por aí, né? Menos do que menos do que o apelido sugerisse. É isso. Mas tinha só categoria. São Paulo tinha uns caras lá do B, assim, meio legais, né? O KT virou a eterna promessa, né? Nem sei, cara, onde o KT jogou no Colo-Colo, eu acho. Cara, jogou na Sampdoria, isso eu lembro na década de 90. Eu lembro que ele jogou do nada, né? Do nada na Sampdoria, KT. Sampdoria anuncia KT. Porra. Cadê, moleque? Cadê São Paulo? Deixa eu ver. Porque é isso, deixa eu ver o KT, cara. Marcos Antônio Lemos Tosi, o KT. Seu apelido veio porque as pessoas, quando vinham jogar, falavam que categoria. Tipo feitiço. Não é Colo-Colo, Universidade Católica. Tá. São Paulo, Cruzeiro, Católica, Samp, Flamengo. Nossa, é verdade, eu lembro do Flamengo. New England Revolution, cara. Não é futebol americano? Sensacional. Tom Brady KT. Maracaibo, jogou no Maracaibo, cara, da Venezuela, Palestina. Ele finalizou em 2008, cara. Impressionante. O KT entrou, São Paulo até melhorou, só que o Santos fez o terceiro gol. Um belíssimo gol contra o Adilson após boa jogada do Marcelo Passos pela direita. Aí o São Paulo foi para cima, é normal, 3-0 precisa abrir um pouquinho. O Palhinha, que jogou muita bola, né? Palhinha e o Ivan. Palhinha era para ter não, quase foi para a Copa de 94. Tava no álbum. É verdade. Tava não, tá no álbum. Tá no álbum, ele e o Evair, né? Coitados. Eles ainda diminuíram o marcador, mas a partida estava totalmente controlada. Sabe por quê, Fernando? Pelo novo líder do campeonato. Rapaz, deu um desespero quando o São Paulo fez o segundo gol, viu? Deu, né? Pelo rádio. Pô, não, o São Paulo ganhou muito na Vila, né? No começo dos anos 90, né? Eles vinham um pouco, mas quando viu eles ganhavam. Era meio chato, né, cara? Eu lembro que a torcida ficou gritando, né? Cadê o campeão? A torcida melhor ficar... né? Hoje no jogo... Cantaram nesse jogo, cantaram. Eu não fui nesse jogo, mas... Não, eu também não. Eu vi no rádio. Pelo rádio. E quando o Fernando fala de abrir a transmissão, era isso. A gente não sabia se o jogo... Por exemplo, se desse carga máxima, às vezes a TV abria para a cidade do jogo. E a gente ficava sempre na pilha, cara, de conseguir assistir. Eu lembro que nesse jogo, Vini, tinha um outro jogo passando na Globo, então de vez em quando passava os gols. Então saía o gol, a gente já corria para ligar a TV, porque logo depois ia mostrar o gol entre uma jogada e outra da partida. É isso. Tinha umas peculiaridades, por exemplo, na Vila Belmiro, não sei nos outros estádios, mas na Vila você podia entrar, às vezes, no final do segundo tempo. Eles abriam as catracas. As roletas. Você entrava lá, 30 minutos do segundo tempo ali, jogo que não tivesse carga máxima, você entrava e viu o jogo, cara. Sim. Então, nos anos 90 ali, tinham coisas que são inimagináveis para hoje, Fernando. No retorno, os times empataram 100 gols no Morumbi, depois empataram novamente no Parque Antártica, agora pela Supercopa dos Campeões da Libertadores. Nos últimos 3 confrontos do ano, São Paulo venceu todos, 4-1, 3-0 e 2-1.
todos no Pacaembu, sendo os 2 últimos pela fase final do Paulistão. Essa foi a Odisseia Santos e São Paulo de 92. E é isso, acho que é um bom resumo do que a gente falou. Por mais que a gente fosse pior, a gente conseguia ainda trazer momentos de alegria para a torcida. E aí, depois, nos outros anos, a coisa foi mudando de figura, né, Fernando? Porque na segunda metade dos anos 90, eu não tenho esse recorte ainda, prometo fazer, que é uma coisa que sempre me interessou muito. Se a gente pegar... É que nos últimos 3 anos o Santos ficou muito para trás. Mas vamos pôr um recorte aqui que é totalmente favorável a gente, mas não importa. Aqui é amigos do Urbano, não é amigos do Cícero, nem amigos do... Sei lá, qual é o nome do estádio do Corinthians? Eu esqueci, cara. Alfredo. Amigos do Alfredo, nem amigos do... Não sei qual é o nome do estádio do Palmeiras, cara. Não tem um nome? Palestra Itália, né? Não, mas não tem um nome de guerra, senão, né? Não tem. Não tem amigos do Palestra. Contursi, né? Amigos da Leila, não tem. Quer dizer, não é aqui. Então, assim, de 95 até 2020, se pegar esse recorte, o Santos tem mais vitórias, acho que os 3. Preciso fazer esse recorte. Porque aí você pega 96, mas 97, 98, o Santos foi muito bem nos clássicos. Sim. Começo dos anos 2000 também, o Santos foi bem. Era Neymar, o Santos foi bem. Então, se fizer esse recorte, eu acho que a gente tem uma vantagenzinha boa aí. Infelizmente, esses 3 últimos anos, o Rueda veio para... Cara, é o rei Midas ao contrário. Dinamitar todas as estatísticas, né, cara? Quem trabalha com números no Santos tem sofrido nos últimos 3 anos, recorde atrás de recorde negativo, marcas caindo. E aí, fazendo paralelo com esses times dos anos 90, Fernando, acho que o Santos está montando um time operário. Sim. Trazendo jogadores experientes, acho que são jogadores que não são vaidosos a ponto de, preciso fazer 30 gols no ano para ser vendido. Acho que não, são caras que estão entendendo o momento. E, de novo... Eu aposto muito em Fábio Luiz, acho que ele pode ser o homem certo. Eu acho também. Simplicidade que ele vê futebol, em alguns momentos, ela é muito necessária, né? A gente ficou com guardiolas, né? Pequenos guardiolas, e todo mundo quer ser... todo mundo quer ser Guardiola, todo mundo quer falar bonito, né? Quer discutir tática, né? Em programa no YouTube, né? Então, foram diversos programas falando... E eu acho legal aprofundar essa questão da tática do esporte, mas não é só isso, futebol é muito simples, né? Você pega figuras como o Muricy, que tratam o futebol de maneira muito simples, em alguns momentos foram até ridicularizadas, porque... Abel, Filipão, o próprio Cuca. Não consegue ter esse tipo de linguagem, né? Os neologismos do futebol, eu acho até também que tem algum exagero de neologismos, mas também o esporte muda, né? Claro, então, não pode falar que... Não essa caricatura, né, Fernando? Falar que eu já fazia tudo. Né? Eu sou vanguarda, né? Acho que não tem muito isso, né? Não é igual. O futebol é muito simples, né? E eu acho legal essa abordagem do Fábio Carilli, acho mesmo. E acho que vai ser muito interessante, muito importante nesse ano horrível que temos para passar. Tinha isso. Acho que ele vai montar uma defesa segura, já trouxe o Gil, o Santos manteve o Joaquim, reintegrou o Basso, tem um menino Jair também. Tem um goleiro bom, tem seus altos e baixos, mas é um bom goleiro. Acho que trouxe boas figuras para o ataque. Aí você pode fazer o Pedrinho a gente não vai conseguir discutir aqui no programa, mas eu não traria, mas enfim, porque eu não além da questão do problema que ele teve com a esposa, com a namorada, esposa, enfim, que foi até fez um BO contra ele. Eu não lembro esse cara para você bancar, sabe como foi o Robinho naquela época. Eu vou bancar o Robinho aqui porque o Robinho é o ídolo e acabou não jogando. Também é um outro problema, né? Mas não lembro desse rapaz fazendo tanta diferença assim para o Santos bancar essa mancha institucional na sua história. Mas eu acho que o Carille, junto com outros pilares como Furt, Rincon, Pituca, João Paulo, Joaquim, Gil, acho que a gente vai finalmente ter um ano gostoso, Fernando, podemos dizer assim. Também acho. E aí a gente espera compartilhar aqui com vocês a cada 2 semanas história e um pouquinho de presente também. E no próximo a gente quer voltar já falando, sei lá, das primeiras vitórias do Santos no ano, né? Sim, com certeza. Vamos estrear com vitória em Ribeirão Preto, tenho certeza disso. E nos próximos jogos estaremos lá, porque a gente não torce para a Série A, a gente torce para o Santos. Estaremos no Paulistão, conheceremos novos estádios na Série B, daremos um rolê gostoso aí, principalmente pelo estado de São Paulo. Sim,
Com certeza, certo? Vini. E não tomaremos gol de Jô, nem de Sassá, sai pra lá. Meu Deus do céu, começa a dar medo quando esses caras assinando, né? Pelo menos Valeu. trouxe o bigode, aí a diretoria foi muito hábil. É um gol a menos que a gente toma no ano. É isso. Valeu, galera, um abração e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.